Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, um japonês apaixonado pelo Brasil. E o convidado do dia é Hiro, do Japa da Gema. Ele é japonês e atualmente mora no estado de Nagano, no Japão. Hiro trabalha como escritor digital. Seja muito bem-vindo, Hiro. Olá, Hiro, tudo bem? Olá, tudo bem? Oi, Tudo ótimo Hiro, aqui. seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito prazer estar aqui, participar do seu programa. Obrigada. Muito bem. Vamos começar por onde você mora hoje em dia. Hoje eu moro aqui no Japão, no estado chamado Estado de Nagano-ken. Nagano, que fica bem no interior do Japão. Olha que legal. E você já morou no Brasil, né? Já morei no Rio de Janeiro 1 ano para fazer intercâmbio na faculdade. E o que você achou do Rio de Janeiro? Você foi em outros lugares? Eu passei muito, né? Mas eu realmente amo Rio de Janeiro, tem vista maravilhosa. E também, além disso, eu conheço muitas cidades, desde Manaus até Foz do Iguaçu. Eu Verdade. gostei de diversidade do Brasil, é muito legal. E como que você aprendeu português? Então, eu comecei a aprender português aqui no Japão, né, na faculdade. Eu fiz curso de tipo letras e tinha 26 idiomas, desde inglês, alemão, italiano, português, indiano, chinês e tal. E aí eu escolhi português, porque eu gosto muito de futebol, e foi uma razão muito simples. Aí comecei a aprender português na faculdade e estudei 3 anos. Depois fui para o Brasil para fazer intercâmbio no Rio de Janeiro, e é só isso. E qual que é o Então, seu time de futebol lá no Brasil? Vasco da Gama, melhor time do Brasil. A E você maioria é conhece... flamenguista, né, lá no Rio de Janeiro. Isso. E você conheceu o Vasco já no Japão ou quando estava no Brasil? Eu conhecia só pelo nome, né, quando eu morava no Japão, porque tinha muitos jogadores famosos, como Edmundo e Bismarck, que também jogou no Japão. Então eu conhecia pelo nome, mas quando fui no Rio de Janeiro, eu morei com uma família brasileira. E essa família era toda vascaína. Então eles me ensinaram como é melhor, como é bom ser vascaíno. E você chegou a ir a algum jogo de futebol? Fui sim, isso fui no São Januário. O Maracanã estava fechado naquela época de construção, né. Então fui no São Januário e outro, como fala? Engenhão, no Rio de Janeiro, Para assistir o Vasco? para assistir Vasco. Ele Vasco ganhou? tem jogos que ganhou, né, mas tem jogos que perdeu também. E teve muitas brigas na rua, Eita! e foi muito brasileiro, né. No Japão Esse- isso não acontece. Isso que eu ia te perguntar. O Japão, o futebol no Japão e o futebol no Brasil, imagino que seja muito diferente, né? Uhum, é bem diferente. E o que que você sentiu quando viu um jogo brasileiro? O futebol do Brasil tem muita paixão, né, muito calor, né, a gente torce pelo time com muita força. No Uhum. Japão também, mas o povo japonês é bem, como fala, bem educado. Então não tem gente, tipo, briga na rua. Às vezes tem, né, claro, mas muito menos que o Brasil. E, na verdade, aqui no Japão, o beisebol é o esporte mais famoso, né, Hum. mais popular do que futebol. Então, futebol é segundo mais famoso, segundo mais popular no Japão.
Então não tem tanta paixão como brasileiros. Então essa é a maior diferença entre Japão e Brasil, né. E na Copa do Mundo, você vai torcer pelo Brasil? Pelo Brasil, sim. Muito P bem. para o Japão vai ser muito difícil conquistar a Copa, né, mas Brasil sim. Agora trocou técnico italiano, Aham, tomara que seja campeão, né, na próxima Copa. E tem sim. muitos brasileiros, você encontrou muitos brasileiros no Japão? Uhum. Esse ano fui para tem uma cidade chamada Hamamatsu, onde tem muitos brasileiros, porque lá tem fábrica de Yamaha, Suzuki e tal, e conheci muitas pessoas lá, e conheci comunidade brasileira. Todo mundo muito receptivo, muito, como fala, acolhedor, né. Hum. Semana que vem também vou para Hamamatsu. É. E aí falando sobre cultura, né? A gente Uhum. Japão agora é de dia, no Brasil é à noite. A questão da É. comida é tudo muito diferente. E aí, quando Uhum. você chegou ao Brasil, quais foram as questões culturais que você mais teve dificuldade? Olha, teve muitas dificuldades culturais, né. Claro, como já falou, Japão e Brasil completamente diferente. Mas primeira coisa que fiquei chocado foi cumprimento. No Brasil, a gente se abraça, né, e se beija 2 Ah, vezes, né. Isso foi para mim foi, tipo, envergonhoso. Eu fiquei com vergonha quando abraçar e beijar, né, pela primeira vez. Porque no Japão não faz isso. No Japão a gente cumprimenta tipo assim, hum, fazendo curvinha sim. e nunca se abraça, nunca se beija, né, só são namorados. Então para mim foi difícil para me adaptar nesse cumprimento. E é engraçado que eu sempre conto essa história que quando eu vim aqui para os Estados Unidos a primeira vez, é, Uhum. lá no Brasil a gente está acostumado a abraçar, a dar esses É. beijinhos no rosto. Uhum. Então é comum, mesmo que você não conheça a pessoa muito, não seja muito próxima, você vai ali e dá um abraço, e aí, tudo bem? É. E aqui também não tem essa questão, tem do pega na mão e Uhum. balança ali, né? E É. eu já cheguei abraçando e a pessoa ficou, meu Deus, que isso? Mas é porque realmente o brasileiro, a forma como ele cumprimenta é exatamente assim, Uhum. abraçando. E aí alguns estados são dois beijinhos, outros é só. Uhum. É, isso é muito interessante. Sim. E com relação às expressões, quais foram as palavras ou as expressões que te deixaram mais confuso? Isso também tem um monte. Eu fiquei confuso muitas vezes, né, mas eu acho que a primeira vez que fiquei confuso foi com meu filho, uma expressão brasileira, meu filho, né. Uma vez eu estava na feira para comprar passagem, aí uma senhora que estava na frente deixou cair a bolsa, aí peguei a bolsa e entreguei a ela, né. Aí ela falou: "Ah, obrigada, meu filho, não sei o quê". E ela me deu beijinho 2 vezes. Uma vez, né, aqui na bochecha. Aí fiquei tipo: "Meu filho? Eu não sou seu filho, né". Eu tentei entender literalmente, meu filho. Então eu não sou seu filho, meus pais estão no Japão, por que você me chamou meu filho? Eu fiquei confuso mesmo. Ai. Bom, você já comentou sobre algumas questões ali entre o Brasil e o Japão que são diferentes, mas Uhum. assim, qual é a maior diferença que você acha entre o Brasil e o Japão? Isso é muito difícil, mas acho que povo é muito diferente, povo brasileiro e povo japonês. Acho que povo brasileiro é muito aberto e também muito acolhedor, né. Mesmo que você não conheça uma pessoa, ele fala como se fosse um amigo de muito tempo, mas Uhum. aqui no Japão é impossível. Aqui o povo japonês é bem fechado e meio frio, né. Quando você falar com alguma pessoa na rua, eles vão te estranhar, né, tipo: "Por que você me falou alguma co você está me falando?". Então acho que isso é a maior diferença. Então, para brasileiros, quando brasileiros moram no Japão, vai ser muito
difícil, né? Vai sentir que o povo japonês é muito frio. Mas isso não, isso é normal para o povo japonês, né? E como é que fica os amigos assim? Porque eu imagino que quando você foi ao Brasil, né, você fez amizades. E o que que você sentiu assim, Uhum. essa diferença entre os amigos? Ah, então no Brasil foi muito fácil fazer amizades, né? Tipo, quando você encontrar com uma pessoa, no próximo dia já é amigo de muito tempo. Mas no Japão, para fazer amizade, você vai ter que encontrar com ele pelo menos 3 vezes, né? Aí você vai se acostumando a falar com ele, e demora muito tempo para ser amigo de verdade, né? Hum. É porque, como já falei, o povo japonês é bem fechado, então é muito difícil fazer amizade. E quais palavras em português que você não deve falar isso em japonês, né? A gente tem palavras em português, mas que não deveriam ser ditas Ah, em entendi. português. Uhum. Então, por exemplo, quando brindar no Brasil, a gente fala tchim-tchim, né? Uhum. Mas no Japão não pode falar isso de jeito nenhum, porque tchim-tchim é tipo piu-piu no Brasil. É Oh, negócio de menino, né? Então no Japão não pode falar. Imagina quando você brindar, alguma pessoa tá falando piu-piu. Como assim, né? Então não pode falar isso no Japão. é mesmo? Tem mais palavras que você lembra? Tem sim, por exemplo, quando você tem amigo chamado Chico, não pode chamar com voz muito alta, porque em japonês, Chico ou o Chico significa xixi. Então, quando você grita Chico na rua, é igual você tá gritando xixi na rua, né? Então, no Japão não pode. Eu lembro que tinha mais um que era, é, acho que era peito, não tinha uma palavra assim em português, em japonês. Ah, sim, é o pai, né? Pai. E quando você chamar o seu pai, Uhum. às vezes você fala, "ô pai", né? Mas o pai, em japonês, o pai significa peito de mulher. Então não pode gritar na rua. Eu lembro dessa, sim. E uma coisa também que eu vi, que você não falou Uhum, aqui, mas que a gente quer que você fala, porque tanto eu quanto a Delane somos de Minas Gerais, a sua uhum. passagem por Minas Gerais e suas impressões da comida. Ah, sim, então, quando eu morava no Brasil, morava no Rio de Janeiro, eu fui para Ouro Preto, né, e Uhum. passei lá 4 dias. E eu amei a comida mineira, foi muito deliciosa. É bem diferente, né, da comida do Rio de Janeiro também. E achei muito bacana aquele feijão, como fala? Tropeiro? Feijão tropeiro, isso. Eu amei feijão tropeiro com aquele, Uhum. esqueci o nome. É couve refogado. Couve Foi refogada. muito bom, eu amei. Então eu passei lá 4 dias e achei muito pouco para curtir a comida mineira. E depois, eu voltei para o Brasil em 2016 para passear no Brasil inteiro, 3 meses, né. Aí, claro, voltei para Ouro Preto de novo para curtir a comida. Por exemplo, Ouro Preto é uma cidade muito pequena, né, então já tinha visitado muitas, igrejas e cidades inteiras, né. Mas só para curtir a comida mineira, eu voltei para Ouro Preto e matei saudade. E tem o pão de queijo, né? É, pão de queijo. E também gosto muito de leite, doce de leite, é Doce muito de bom. leite. Você comeu doce de leite com queijo, doce de leite com goiabada. É, goiabada, sim, muito bom. Que legal. E a música? Eu queria saber assim, se você escuta música brasileira e qual desse gênero de música que você mais gosta? Sim, eu escuto música brasileira aqui no Japão também, e, por exemplo, eu gosto do Seu Jorge,
que mora em Nova York, né? E também gosto de Kid Abelha. Então, são músicos tipo, antigos, mais de 20 anos atrás, né? Porque quando eu morava no Brasil, eu morei no Brasil em 2011, então já faz quase 15 anos. Então, naquela época, Seu Jorge e Kid Abelha estavam muito famosos no Brasil, né? Agora também, né? Mas naquela época estava muito mais, como fala, famosos, né? E eu fui no show de Kid Abelha e eu amei a música deles. Olha, que É isso legal. aí. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E você sempre diz nos seus vídeos, né, que o Brasil mudou a sua vida. E eu queria saber, assim, de Uhum, que forma que você pode, assim, falar pra gente que você voltou do Brasil um japonês diferente para o Japão. uhum. Então, antes de conhecer o Brasil, quando eu morava no Japão, eu era bem fechado como o povo japonês, né, japonês normal. Então eu sempre preocupada com o meu futuro e não vivia hoje. Eu sempre sentia pressão do futuro e eu seguia meu professor e meus pais. Então eu vivia para agradar essas pessoas, né. Então eu não realmente vivia a minha vida, entendeu. Eu vivia para alguma outra pessoa. Mas no Brasil, eu sinto que quase todos os brasileiros são muito livres e eles aproveitam a vida, aproveitam cada momento da vida. Então eu achei isso muito bacana e muito diferente do Japão. Então quando eu voltei no Japão, eu já vivi para mim mesmo, né, eu comecei a viver a minha vida. Eu parei de pensar dos meus futuros e parei de pensar dos meus professores, meus pais, e fiquei mais focado na minha vida. Isso é uma coisa muito importante que eu aprendi no Brasil. E as pessoas perceberam essa mudança sua? As pessoas ao seu redor? Acho que sim. Muita gente me falou que eu me mudei depois que morei no Brasil, né. Muita gente falou: "Ah, ele ficou outra pessoa no Brasil". Bom, falando sobre o futebol, né? Você falou que é vascaíno, É, aí Vasco. pelo Vasco. E o que é o futebol na sua vida? Bom, eu gosto de futebol desde criança. Acho que o primeiro jogo que assisti na minha vida foi aquele final do Brasil contra a Itália na Copa de 94 nos Estados Unidos. Então o Brasil foi campeão, né. Uhum. Então aquele foi o meu primeiro jogo que assisti na minha vida. E, por exemplo, 2002 teve Copa do Mundo aqui no Japão, e o Brasil foi campeão aqui. Mas, na verdade, naquela época eu não tinha nenhum interesse no Brasil. Então, quando o Brasil ganhou, eu estava tipo: "Ah, Brasil ganhou de novo? Ah, parabéns". O alemão podia ganhar, né. Porque no Japão, naquele jogo, acho que a maioria estava torcendo pela Alemanha. Uau! É, verdade. Então, eu realmente não sabia nada sobre o Brasil. Mas depois estudei no Brasil, fiquei apaixonado pelo Brasil e comecei a torcer muito pela seleção brasileira, né. Mas depois disso, infelizmente a seleção não jogou bem na Copa do Mundo e sempre perde no oitavo final, ou quarta final, né. Exato. Então tomara que, próximo ano, né, vai ter Copa de 2026, tomara que o Brasil seja campeão de novo nos Estados Unidos. Isso. Bom, você fez um vídeo interessante sobre verbos usados em Uhum. foto. Você É, pode falar para a gente o que você descobriu? tá.
Então, é muito simples. Os brasileiros usam muitos verbos para tirar foto, né? Por exemplo, bater foto, tirar foto. E quando bater foto, eles perguntam: foi? Ficou? Pegou? Né? Essas coisas, né? Eu achei isso muito interessante. E também fiquei confuso, porque em japonês, por exemplo, a gente fala 写真を撮る, né? Tirar foto. Então a gente usa um verbo só. Né? Em inglês também, né? Take photo. Eles usam take, apenas um verbo só, né? Mas no Brasil, eles usam muitos verbos. Então eu fiquei confuso. E quando eu escutei bater foto, eu fiquei tipo, como assim? Bater? Eu posso bater a máquina? Bater as, como assim? Eu fiquei confuso mesmo. Eu achei isso bem interessante. E você também fez um vídeo sobre o verbo demorar, né? Demorou, É, demorou. Tá bem ficou confuso complicado. também, né? Uhum. Eu tentei entender literalmente. Demorou. É tipo, eu não demorei. Eu estava no horário, horário certo, né? Como assim? Foi você que demorou. Eu não demorei nada. Imagino que esse atraso brasileiro também devia ser um grande choque, né? É verdade. O japonês, ele é bem pontual. É muito pontual. Eu gosto de chegar 5 minutos antes do horário combinado, né? E na escola também, os professores sempre mandam para os alunos, né? Vocês têm que chegar 5 minutos antes da hora, por exemplo, da aula. Uhum. Então, o povo japonês é educado assim, sempre chega antes do horário. E, por exemplo, quando o trem atrasa 5 minutos, ou pelo menos 3 minutos, já tem gente reclamando, né. E interessante é que quando o trem atrasa 3 minutos, dentro de trem, eles faz, como fala? Eles faz anúncio, né, para passageiros, né. Tipo, por exemplo, "Passageiros, desculpa, esse trem vai chegar na estação de Tóquio com atraso de 3 minutos. Peço desculpa, sinceramente", né. Eles têm que pedir desculpa pelo atraso. Então esse é o Japão, o povo japonês é muito pontual e muito rígido, essas coisas. Eu tinha uma curiosidade aqui que me veio agora. Você imagina que você tenha comido o sushi, algumas comidas japonesas, né, no Brasil. Uhum. Deve ter, tem rodízio, né? Tem várias coisas que eu É. imagino que no Japão não seja igual. O que que você achou da comida japonesa no Brasil? Então, eu tenho que confessar que o sushi brasileiro é bem diferente do que o sushi japonês, né. Por exemplo, aquele temaki, né, é bem diferente do Japão. No Japão não tem aqueles, por exemplo, temaki de abacate, é impossível no Japão. Cream Abacate com cheese. salmão, requeijão, é impossível no Japão. Mas na verdade eu amei. Eu gostei muito de, temaki de salmão, abacate, requeijão, muito bom. Então para mim é outra coisa, né, não é sushi, mas é outra coisa. Mas mesmo assim eu adorei. Bom, você passou um tempo no Brasil e eu imagino Uhum, que você tenha saudade de algo de lá. Então, o que você uhum. mais tem saudade do Brasil? Ah, tem muita coisa, por exemplo, eu sinto eu sinto saudade do abraço, por exemplo, né, como já falei, no Japão ninguém se abraça, né, só entre amigos ou namorados a gente se abraça. Por exemplo, imagina, eu estudei no Brasil 1 ano, e quando eu voltei para o Japão, eu cheguei em minha casa, eu nem abracei minha mãe, meu pai. Eu não abracei, eu só falei: "Oi, cheguei". Só isso. Então isso é normal no Japão, né. Então agora eu me sinto muito saudade do abraço, porque quando abraçar, eu sinto mais relaxado. E eu gosto muito, é muito confortável. Então eu sinto falta do abraço do Brasil. Ah, muito bom. Legal. Uhum. Bom, Hiro, a gente agradece a sua participação no nosso episódio. Foi Eu muito que agradeço.
ver do seu ponto de vista a sua experiência no Brasil. Então, muito obrigada. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!